É preciso vigiar e ficar de prontidão. Em que dia o Senhor há de vir, não sabeis não. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas do céu cairão e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo entre as nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos aos quatro cantos da terra e eles reunirão os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando os seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquela hora e aquele dia, ninguém sabe quando será, nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sede da sabedoria, rogai por nós. Queiram sentar-se? Caríssimos filhos, os textos da Sagrada Liturgia da Palavra que acabamos de ouvir nos dão como que um panorama daquele tempo que vai desde a vida terrena de Nosso Senhor, desde a sua vinda na humildade, até a sua segunda vinda, aquela que acontecerá em glória, quando ele vier entre as nuvens,
com poder e glória, junto dos seus anjos. Na sua primeira vinda, diz-nos hoje a carta aos Hebreus, o Senhor operou um sacrifício expiatório, mediante o qual ele alcançou o perdão dos pecados. Um sacrifício que pôs fim às antigas figuras. O Antigo Testamento deu ao Novo o seu lugar. Já não há espaço para aquele antigo templo. Já não há lugar para o antigo sacerdócio do antigo Israel. Já não há lugar para os caducos sacrifícios, as velhas oferendas de animais, de pães, de incenso. Nada disso faz sentido, porque tudo isto oferecido anualmente, e mais que isso, diariamente, para impetrar o perdão de Deus, não tinha o valor de produzir aqueles efeitos produzidos pela paixão de nosso Senhor. Ele, porém, diz-nos hoje a carta, a Epístola aos Hebreus, ele, porém, com uma única oferenda, alcançou o perdão de todos os pecados, santificando aqueles que lhe pertencem. É assim que, na cruz, nosso Senhor alcança a sua vitória. A cruz é, ao mesmo tempo, o seu trono e o seu estandarte. Ela é o seu troféu, porque é a arma da sua vitória. É verdade, por outro lado, que esta glória de Deus manifestada na cruz e na ressurreição de seu Filho, só pode ser vista, nestes tempos, que são os últimos, só pode ser vista com os olhos da fé. Ela ainda não se manifesta de modo patente, de modo claro, com todo o seu esplendor. Não. A sua manifestação plena, visível a todos, se dará apenas neste seu segundo advento, quando aí sim ele vier em glória. E da paixão até este dia, o que acontece? Acontece o que ouvimos. Resta-lhe agora esperar até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. A alusão aqui ao Salmo 109, 110 é claríssima. A epístola fala de Cristo enquanto sacerdote, e não enquanto sacerdote da ordem de Arão, mas enquanto sacerdote da ordem de Melquisedeque. E fala dele enquanto este sacerdote que ao mesmo tempo é príncipe, é rei, aguardando que o seu reinado se manifeste plenamente pela queda dos seus inimigos, pela sua vitória, que no decurso dos séculos vai se estabelecendo. Então, o evangelho de hoje, que pode parecer um tanto trágico, e que, aliás, tem um aspecto um tanto trágico, porque fala do fim dos tempos. Para nós, se estivermos na amizade com Deus e se perseverarmos no bem, não acaba como uma tragédia, mas é antes o anúncio da manifestação plena desta vitória. O introito da missa de hoje, a antífona que foi cantada, diz: os meus pensamentos são de paz e não de aflição. Os pensamentos de Deus em relação a nós são benévolos. Deus não quer que sucumbamos dentro da grande tribulação, ou diante dos abalos cósmicos e daquelas coisas terríveis que precederão a vinda gloriosa do seu Filho. Não. Deus quer o contrário, que perseveremos no bem e que sejamos salvos.
para viver com Ele na glória. É neste sentido que nosso Senhor, que aqui no capítulo 13 de São Marcos, está falando da destruição do templo. O capítulo se inicia com o nosso Senhor contemplando a beleza do templo, sendo exortado pelos discípulos a notar esta beleza, e em seguida ele lamenta pela destruição daquilo tudo. Ele diz: não sobrará pedra sobre pedra. E é neste sentido que nosso Senhor, após falar desta destruição, revela que este fato, que aconteceria historicamente no ano 70, aponta para a destruição de todas as coisas. O templo de Jerusalém era perecível pela própria ordem da providência. Ele devia perecer por causa do seu caráter temporário. Ainda hoje, há judeus sionitas que querem reconstruir o templo. Ousadia e atrevimento terrível contra o Messias. Afronta contra a cruz de nosso Senhor. Não há por que reconstruir o templo. Não há por quê. O nosso altar é a cruz. O nosso altar é o Cristo. O nosso sacerdote é o Cristo. A vítima do seu sacerdócio é Ele mesmo. Então aquele templo devia passar, mas Cristo diz: também o mundo deve passar. Porque este mundo é temporário. Ele serve como um meio, através do qual os homens podem servir a Deus, para alcançar a glória. Por isso, a liturgia de hoje nos aponta para aqueles sinais que marcarão a chegada do Senhor. A pregação do Evangelho a todos os povos, a conversão dos judeus, a apostasia geral. Tudo isso a igreja sempre viu como sinais claros da vinda próxima do Senhor. Depois, nosso Senhor nos manda ficar atentos ao exemplo da figueira. Quando a figueira começa a esverdear os seus ramos e dar as primeiras folhas, vós sabeis que o verão está chegando. A figueira alude, por um lado, ao próprio povo de Israel. E este é um sinal da vinda de Cristo. Quando os filhos do antigo Israel começarem a se converter, eles que hoje vivem no pecado, eles que hoje vivem na recusa do Messias. Por outro lado, este sinal alude àquilo que deve ser a vida de cada fiel, para receber bem o Cristo que vem. A figueira tem algo de muito particular, que a difere das demais árvores. O mais comum é que as árvores percam as suas folhas, sequem no período do inverno ou da seca, e depois primeiro vêm as folhas, para que só então venha a floração e os frutos. A videira, pelo contrário, primeiro frutifica, e só depois se enche de verdura novamente. Assim, o Cristo está dizendo que a nossa vida, para recebê-lo, deve ser não uma vida de aparência, não uma vida de folhas, mas antes uma vida de frutos. É preciso que as folhas sejam um sinal de que os frutos já chegaram. E como é tentador fazer o contrário, nos enchermos primeiro de folhas, isto é, primeiro adotarmos uma aparência de catolicidade e até de santidade, e depois pensarmos em fazermos de fato a vontade de Deus, e um depois que muitas vezes nunca chega. O Cristo está nos dizendo que é preciso primeiro
praticar boas obras e depois permitir que as boas obras resplandeçam. Se ele está falando do fim dos tempos, ele também está falando de algo que acontecerá na vida de cada um de nós. Porque a verdade é que talvez nós nunca vejamos essas coisas acontecerem, pelo menos não de um modo derradeiro. É bastante provável que nós não vejamos o acontecimento derradeiro dessas coisas. Afinal de contas, a igreja espera há mais de 2000 anos. Agora, é verdade também que isto acontece em cada geração. Cristo diz: em verdade vos digo, esta geração não passará sem que tudo isto se cumpra. Os padres da igreja sempre entenderam que ao dizer esta geração, nosso Senhor estava falando, por um lado, de toda a humanidade, por outro lado, em especial, da sua igreja. Isto é, a igreja não desaparecerá sem ver o cumprimento dessas coisas. Mas também cada um de nós. Cada um de nós experimenta na sua geração o cumprimento do que aqui foi lido. O sol que escurece, a lua que perde o brilho, as estrelas que caem do céu. Ora, quem de nós não experimenta com tristeza e até com certo espanto o fato de estar à luz de Cristo tão ofuscada, tão obnubilada, por tantas luzes que são acesas, luzes falsas, e que querem tomar o lugar que só cabe à luz de Cristo. Quem de nós não experimenta com tristeza e com espanto o fato de que a lua perdeu o seu brilho? A lua é aquela que brilha por causa da luz do sol. E quem negará que a igreja de Cristo, sua esposa, que brilha por causa da sua luz, nos nossos tempos, tem brilhado muito pouco? Uma igreja que abriu mão de ensinar. Uma igreja que abriu mão de ser mãe e mestra da verdade. Que já não luta pelo evangelho. Uma igreja na qual altos hierarcas se orgulham do desejo de não converter ninguém. E o dizem descaradamente, como se isto fosse motivo de honra. De fato, a lua perdeu o seu brilho. Quem de nós não experimenta com tristeza e com espanto que muitas estrelas caem do céu? Isto é, que muitos fiéis perdem a fé, caem no erro e em todo tipo de erro. Quem de nós não experimenta com tristeza e com espanto o cumprimento de todas essas coisas diante dos nossos olhos? É sem dúvida a paixão da igreja. Porque assim como Cristo devia passar pela cruz, assim também a igreja, sua esposa, deve passar pela cruz. Por uma cruz derradeira no fim dos tempos, é verdade. Mas também pela sua cruz de cada dia. Pela cruz que ela experimenta a cada geração. E na nossa geração, como é visível a cruz da igreja. Como é visível o seu aparente fim. Entretanto, debaixo das cinzas, a igreja de Cristo vive como brasa incandescente. Debaixo das cinzas está lá o fogo do amor de Deus. E quem de nós também não experimenta, com paradoxal alegria, o fato de enxergarmos o reflorescimento da igreja? Quem de nós não se alegra por ver a nossa pátria
depois de tantas décadas, refém das ideologias, refém de um processo orgânico e sistemático de afastamento do Evangelho, mas que agora vai dando sinais de um novo verdor. As associações, os centros, os institutos, que vão se espalhando por toda a pátria, são frutos e são folhas que sinalizam que a igreja está viva, que Cristo vive, reina e impera, que as portas do inferno não prevalecerão. Quem de nós não se alegra pela esperança de que as nossas criancinhas podem ser melhores que nós, de que as nossas criancinhas podem ser preservadas dos males dos quais nós não fomos poupados, podem aprender o que nós nunca aprendemos, podem ser o que talvez nós nunca sejamos. É por isso que essas palavras de Cristo tão assustadoras e trágicas não contradizem esta notícia de esperança trazida pelo Evangelho de hoje e por toda a liturgia da palavra. É neste sentido que a primeira leitura, tirada da profecia de Daniel, anuncia ao mesmo tempo uma tribulação e uma vitória. Daniel sabia muito bem onde ele estava, no exílio, num vale de lágrimas, numa situação profundamente triste e, por que não dizer, catastrófica. Mas é no meio daquilo que Daniel, sábio e mestre da sabedoria, profetiza que virá Miguel, virá o anjo da humildade, aquele cujo nome exalta a grandeza de Deus, aquele cujo nome pergunta: quem é como Deus? Aquele cujo nome afronta as hostes infernais, derrota a antiga soberba, virá Miguel. A luta recrudescerá. Haverá dias de tribulação como nunca houve, diz Daniel. Mas por fim será a vitória dos exércitos de Deus. E os que tiverem sido sábios serão glorificados. E os que tiverem ensinado a muitos homens brilharão como as estrelas no firmamento. Quanta bondade a do nosso Deus em nos ter dado hoje para ler esta passagem. É só isso que nós queremos. É só isso que nós pedimos. A graça de sermos sábios e de ensinar muitos homens, para que possamos um dia brilhar como estrelas no firmamento. Brilhar como estrelas no firmamento. A oração coleta da missa de hoje pede a Deus que nós saibamos sempre nos alegrar no seu serviço. E por quê? A segunda parte da oração responde: porque só encontraremos felicidade duradoura e plena sendo fiéis a Ele. É verdade, nós experimentamos muitas cruzes, muitas batalhas, muitas lutas. Mas em tudo isso, nós sabemos que é na fidelidade a Deus que se pode encontrar felicidade verdadeira, felicidade duradoura, que dura para sempre, felicidade plena. Porque a felicidade do céu não será permeada pelas tristezas que ora experimentamos. Que nós saibamos nos alegrar no santo serviço de Deus, firmes na esperança de aprendermos dele e de ensinarmos a muitos, para que um dia possamos, como estrelas, brilhar no firmamento, participando eternamente do brilho da sua luz. Assim seja. Amém.